De rua é um esporte descomplicado. Basta um tênis, uma roupa apropriada e pronto. Mas não dá para esquecer a saúde, por isso alguns cuidados são necessários. Nós procuramos um especialista e agora você confere as dicas e as orientações. Eu digo que correr é viver e viver é correr. Eu sou apaixonada. Assim, o primeiro dia que eu corri, me apaixonei ali e acabou. A corrida é um esporte democrático, não precisa de muito. É só colocar um tênis e uma roupa leve, mas como qualquer atividade física, é preciso tomar alguns cuidados. Para tirar algumas dúvidas, nós conversamos com Luiz Guilherme Grossi Porto, professor colaborador da Faculdade de Medicina da UNB. Para ele, deixar o sedentarismo para trás é muito importante, mas é necessário um pouco de cautela. A corrida tende a ser apaixonante. É muito comum a gente ver esses indivíduos aumentarem muito rapidamente a intensidade com que eles correm e a frequência com que eles correm. E podem chegar perto daquele outro extremo de fazer atividade em demasia e a corrida não é isenta de risco. Então isso tudo deve ser considerado pelo praticante. Professor, a gente está num parque com muitas subidas e descidas. É um lugar apropriado para correr? Bom, eu diria inicialmente para o iniciante certamente que não, porque ele vai ter sobrecargas intensas tanto na subida quanto na descida, seja na esfera cardiovascular, seja na esfera ortopédica. E eu posso inclusive te fazer uma proposta aqui, um desafio da gente caminhar um pouquinho aqui na subida. Você vai ver que ao final da subida a gente estará mais ofegante, simplesmente caminhando nesse relevo. Imagina correndo como seria o impacto desse relevo na intensidade da corrida. Então vamos continuar a conversa caminhando. Bem, professor, essa pequena caminhada já deixa a gente um pouco ofegante, né? Lúcia, por isso que eu digo que esse não seria um parque ideal para quem está iniciando a atividade. Veja que a gente caminhou aqui lentamente e ficou um pouquinho ofegante na chegada. Imagina o impacto desse relevo em quem está correndo, especialmente se não tiver ainda com o condicionamento físico adequado por estar iniciando a atividade. Além do lugar, é preciso pensar também na roupa. E qual é a mais adequada? Bom, de preferência para a corrida, a gente deve buscar uma roupa leve. A gente vê muita gente que às vezes usa uma roupa pesada, casaco, pensando em perder peso por conta disso. Não é uma atitude adequada, porque o máximo que você vai conseguir nessa situação é perder líquido, que a gente acaba repondo depois, e a gente deve tornar o mais fácil possível a troca de calor com o ambiente. E o tênis? Como escolhê-lo? Existem diversos modelos, claro que variam também na faixa de preço, existem modelos muito caros, mas que não necessariamente o corredor amador precisará recorrer a modelos tão sofisticados. É claro que eles tendem a absorver melhor o impacto, mas se a gente for condicionar a corrida a isso, ela já não vai ser tão democrática quanto ela usualmente é considerada. Professor, o número de grupos de corrida tem aumentado bastante. Como o senhor vê essa novidade? Esse fenômeno dos grupos de corrida em Brasília é bastante interessante e eu vejo com bons olhos, porque os indivíduos tendem a ter suporte social na atividade, então um encoraja o outro a permanecer na atividade. Eles muitas vezes se organizam em viagens para participar de corridas em outros estados, então é um movimento social bastante interessante. Professor, existe um mito sobre alongamento. Ele é necessário, ele é obrigatório? Olha, Lúcia, eu acho que esse mito surgiu e vem permanecendo em função da falta de evidência científica que a gente tem hoje, de comprovação científica, de que ele de fato previne a lesão e previne aquela dor muscular típica do exercício que a gente sente no dia seguinte ou 2 dias depois. Entretanto, o alongamento tem outros benefícios que justificam a sua utilização. Ele pode ser útil no trabalho de consciência corporal e pode fazer parte do próprio aquecimento. Este sim, fundamental porque prepara o organismo para a atividade mais intensa que virá. Professor, um corredor de rua pode ser considerado um atleta? Boa pergunta. Eu acho que mesmo que eles não pratiquem a corrida de rua de forma profissional, boa parte deles podem ser considerados atletas. É equívoca a ideia de que os corredores de rua são atletas de finais de semana. Os corredores de rua, na sua maioria, claro que vai ter um aventureiro ou outro, mas na sua maioria são de fato pessoas que treinam sistematicamente, visando o aumento de suas marcas, e nesse sentido a gente pode sim, não só pode, como deve considerá-los como atletas, tanto para os benefícios da atividade atlética quanto para os eventuais riscos da atividade atlética. E como qualquer outro atleta, o corredor não pode esquecer de beber água. Alguns atletas, se não tiverem adequada reposição, podem perder 2 ou 3 quilos de peso, que são essencialmente por perda de líquido. E a gente deve ter atenção especial à hidratação em Brasília, especialmente no período de seca. Então vamos convidar para a nossa conversa a Sônia.
A Sônia que já corre há 5 anos, né, Sônia? Na verdade, seria bom se você tivesse ouvido essa dica do professor logo no início, né? Por quê? Com certeza, que eu não teria sofrido o que eu sofri, né? É o seguinte, Brasília realmente é muito seco, né? Então, quando você está numa corrida, você quer o melhor, você não importa pelos pontos de hidratação, você quer passar direto para tentar chegar rápido. E na última foi da República, foi onde eu passei muito mal, que realmente eu tive uma desidratação, passei quase um mês parada por causa disso. Não me atentei aos postos de hidratação, não parei para beber hora nenhuma, e o tempo estava seco demais e onde eu fiquei ruim. Sônia desmaiou e precisou do socorro dos bombeiros. Depois do susto, entrou para uma equipe de corrida. Hoje, ela não esquece a garrafinha d'água, mas o que não mudou foi a empolgação pelas provas. O ano passado eu não falhei uma, esse ano eu estou tentando assim, escolher algumas para não sobrecarregar tanto. Veja que já mostra uma maturidade da Sônia, na medida em que ela procura escolher algumas provas, aquelas de maior interesse, porque o organismo precisa de repouso. A gente precisa alternar períodos de maior intensidade com períodos de menor intensidade. E isso serve para todas as idades. Na medida em que os anos avançam, os cuidados devem ser redobrados, porque o organismo de quem já é corredor frequente sofre esse estímulo contínuo, mas não tem idade nem para começar nem para parar. A Sônia que o diga. Quero correr aos 90, 100 anos, quero estar ali, subindo nos pódios. Para mim mudou minha vida assim completamente. Nem tem essa explicação, foi uma mudança muito boa. Hoje eu estou vivendo. Comecei com meus 42, hoje já estou com meus 49, mas espírito de 20. Né? Então, estou muito bem, espero não parar. É maravilhoso. E aí, ficou com vontade de sair correndo por aí? Então não se acanhe, lembrando dos devidos cuidados com a saúde, claro, e que antes de começar qualquer atividade física é sempre bom consultar um médico. E beber água, hein? O Globo Comunidade de hoje fica por aqui. Um bom domingo para você.